Que Cristo e somente Cristo seja o nosso tudo. Ter a Ele no coração como Senhor e agradá-lo deve ser a nossa ambição. Obedecer a sua palavra, guardá-la no coração, deve ser o nosso alvo permanente. Quantos têm o texto santo nessa manhã? Ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Quero te convidar para abrir a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos fazer a 36ª exposição. Temos trabalhado versículo por versículo, descendo, examinando cada sentença, cada versículo desta carta. Chegamos na metade, vamos abrir a segunda metade. A carta tem 4 capítulos, nós já consideramos 2, e agora vamos iniciar o trabalho da segunda metade da carta. A unidade que nós vamos cobrir nos próximos domingos, ela vai dos versículos 1 a 3, Filipenses 3, 1 a 3, acompanha na tua tradução, eu leio a partir da Ara. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, abre o nosso entendimento, Pai, abre a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Nós oramos isso confiante da Tua resposta, pedimos que toda distração seja removida, que o inimigo não roube a semente que vai ser lançada, e que a nossa mente esteja aberta para absorver e entender a Tua palavra em nome de Jesus, amém. Salta aos olhos, neste segmento que nós acabamos de ler, 1 a 3, o versículo 2, a parte inicial do versículo 2, salta aos olhos. Cuidado com os cães, diz, cuidado com os cachorros. A quem Paulo está se referindo? Os líderes, os pastores, os sacerdotes, os profetas, os guias de Israel, quando se comportavam irresponsavelmente, eram chamados de cachorros. Onde, por exemplo, posso provar isso? Deixa um dedo em Filipenses e te volta, por exemplo, para Isaías 56, 10 e 11. Isaías 56, 10 e 11. Diz assim o profeta: pois os atalaias, os guardas, os líderes, os atalaias do meu povo são cegos e ignorantes, são como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes, cada um segue seu caminho, cada um procura seus próprios interesses. Então, quando os líderes de Israel agiam de forma irresponsável, eles eram chamados de cães. No mundo antigo, talvez ainda hoje, chamar alguém de cachorro era um insulto tremendo. Totalmente diferente dos dias atuais, a esmagadora maioria dos cães não eram animais de estimação. No geral, os cães andavam em matilhas, perambulavam soltos pelo meio das ruas, brigando uns com os outros, comendo lixo
e rosnando para os transeuntes. Tal qual urubus e ratos, os cães eram fedorentos caçadores urbanos, sobrevivendo de resto de carniça e bebendo água de vala. Tira a ideia de pet da tua cabeça todas as vezes que tu leres cães na Bíblia. Tira completamente. Não tem nada a ver com o cão da Bíblia. Essa ideia de pet é relativamente nova, sei lá, deve ter um século se isso, de a gente tratar e o animalzinho ter os cuidados que a gente dá hoje e ser visto da maneira como nós os vemos. Observa que a Bíblia trata assim sempre. Os cachorros são mal vistos. É um adjetivo, é uma palavra usada para descrever pessoas ruins. Nota comigo como que Davi usa essa palavra para descrever uma gangue de malfeitores em Salmo 22:16. Salmo 22:16. Olha o que ele diz, típico bíblico: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. O próprio Jesus, entre outros, se refere aos cães, juntamente com outros pecadores, como destinados à perdição eterna. Ouça Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Diz a palavra: do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Não há dúvida de que, no contexto da palavra que nós lemos em Filipenses, cão se refere a pastor falso, a líder enganoso, a profeta mentiroso, como pode ser lido no próprio texto, no verso 2. Volta comigo para Filipenses, capítulo 3, olha o resto do versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Está aí quem são os cães. Cuidado com a falsa circuncisão. Estes mestres, estes maus obreiros, ensinavam que para alguém ser salvo era necessário também obedecer à lei de Moisés. Noutras palavras, era importantíssimo receber a Jesus como Salvador, mas não era suficiente. Está aqui o ponto. Não era suficiente ter Cristo no coração. Segundo esses apóstolos aqui, havia necessidade do rito da circuncisão também e obediência à tradição mosaica. Todavia, o verdadeiro evangelho, o puro, autêntico e único evangelho, ensina que Jesus salva sozinho. Ele é mais que suficiente para o resgate da raça humana. A perversão do evangelho por qualquer mudança é chamada de anátema, de maldição em Gálatas 1, 6-9. E a campeã das adições era o rito da circuncisão. Vale muito a pena lermos o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre a adição da circuncisão ao evangelho. Olha comigo Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. Aqui eu penso que ele crava, porque essa situação aparece muito. Esses caras perseguiam Paulo onde quer que ele fosse. Olha o que ele diz com relação a essa adição. Gálatas 5:2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Vocês querem seguir rito religioso? Então Cristo, joga fora Cristo também. Os pastores e mestres que ensinavam essa adição ao evangelho são os cachorros. Em outras palavras, induzir os crentes
a confiar em algo além de Cristo para a salvação, é justamente este ensino errôneo. Eu queria nesta manhã considerar um pouco a questão da circuncisão, o símbolo maior da velha aliança. Muitas das vezes, nós que temos muito tempo de igreja, ouvimos termos e palavras, até cantamos, e nós não entendemos bem do que se trata. É muito comum isso. Qualquer pessoa que já leu a Bíblia, que se converteu, ou mesmo que não se converteu, começou a ler a Bíblia, vai se deparar com muitas palavras que podem ser estranhas a ele. Por exemplo, a gente usa muito a palavra gentil, judeu e gentil. Gentilis é o original, outras pessoas, outras gente, judeu e o resto do mundo. A gente usa, a gente canta muito, Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. O que é isso? Hosana, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. É isso que significa a palavra. Palavras comuns também, batismo. O que quer dizer a palavra batizar? Essa palavra quer dizer imergir, colocar embaixo da água. Esse é o sentido da palavra. E outras tantas, Maranata. A gente usa muito, Maranata. O que quer dizer isso? Nosso Senhor vem, é um pedido. Enfim, a palavra circuncisão, que acontece dezenas e dezenas de vezes na Bíblia, e todo mundo que leu a Bíblia já se deparou com ela. O que é isso? Em que consiste a circuncisão? E por que motivo foi dado a circuncisão para sinal na velha aliança? O que é e por qual motivo? O que é a circuncisão? A circuncisão é uma pequena operação que remove a pele que cobre a parte anterior do órgão reprodutor masculino. Tecnicamente, a postectomia é a remoção do prepúcio da glande do pênis. Às vezes, circuncisão, cisão ao redor, corte ao redor, é descrita popularmente como operação de fimose. Isto é o que é a circuncisão. Eu estou explicando porque muita gente lê e não sabe o que é. Então agora você está sabendo o que é. Mas mais importante, o que significa isso? Por que cargas d'água? Isso foi dado para simbolizar a nova aliança. Originalmente, a prática da circuncisão se dá por motivos higiênicos. Essa prática antiguíssima começou a aparecer entre os egípcios e daí se espalhou para muitos povos. Hoje, nós sabemos que povos que praticam a circuncisão têm índices de câncer de pênis baixíssimos. Embora Deus soubesse deste benefício, não foi este o principal motivo para o estabelecimento da circuncisão como símbolo da velha aliança ou do Antigo Testamento. Então, por quê? Você pergunta. Não é higiênico, por que razão? A circuncisão foi dada como símbolo e ordenança memorial da necessidade que a humanidade tem de purificação interior. Eu vou precisar que você preste atenção para você acompanhar, que eu vou apresentar um argumento nesta manhã. Não é uma questão simples. Então, preciso que você aperte o cinto aí e vamos junto. A Bíblia nos mostra, em primeiro lugar, que a natureza humana é caída. A Bíblia nos mostra que nós somos pecadores por natureza. Onde está escrito isso? Por exemplo, Efésios 2:3, somos por natureza filhos da ira. Um outro exemplo, Salmo 51:5. Salmo 51:5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo
é que desde a profundidade do ventre da minha mãe já havia uma coisa errada comigo. Há algo de errado no mais profundo do nosso ser, ou seja, uma corrupção na nossa natureza. Essa corrupção nos coloca sob a ira de Deus, como nós lemos em Efésios 2:5, e nos faz pendentes ao pecado, tendenciosos ao pecado desde a concepção. Noutras palavras, temos uma natureza impura que necessita de purificação. Temos uma natureza pecadora que necessita de limpeza. Esse é o primeiro ponto. Uma prova inconteste da natureza de alguma coisa é aquilo que ela produz. Por exemplo, a maior evidência de que uma abelha é quem ela é o fato que ela produz abelhinhas. Características do tipo fabricar mel, poder voar, ferrar inimigos, se organizar em colmeia, podem ou não ser características de outros insetos que não são abelhas, por exemplo, vespas. Mas nada identifica melhor a natureza de uma abelha do fato que ela reproduz abelhas. Nada mostra melhor isso aí, quem ela é. Uma prova incontestável de nossa natureza é que nós produzimos descendentes impuros. Uma prova irrefutável de nossa pecaminosidade é que nós produzimos pecadores. Após a queda no Éden, todo bebê que é gerado é um rebelde, nasce pecador, como mostra a Bíblia. E aí vem o terceiro ponto. A circuncisão do órgão reprodutor masculino demonstra física e externamente a necessidade que a humanidade tem de uma purificação interna. Todas as vezes que um bebê masculino era circuncidado, os judeus tinham diante de si uma imagem da necessidade da remoção do pecado. O derramamento de sangue e a dor que acompanham a circuncisão também apontavam para a necessidade do sacrifício de purificação. Lembremos que sem derramamento de sangue, e é inevitável a dor que daí vem, não pode haver remissão de pecados. Hebreus 9:22. Eu queria abrir um parêntese importante, uma ressalva importante, para deixar claro o que eu não estou dizendo. Tudo que eu disse até aqui, nada tem a ver com o ato sexual, nada tem a ver com coito. Quem inventou o sexo foi Deus antes da queda. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ademais, ter filhos é bênção do Senhor na antiga aliança. Por exemplo, Salmo 127:3, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ter filhos é uma coisa, saber que esses filhos necessitam de purificação, de regeneração é outra coisa, são coisas separáveis. Fecho parênteses. Reiterando, o motivo do rito religioso da circuncisão era que ele seria um símbolo e uma ordenança memorial da necessidade de purificação. Agora que entendemos o propósito da circuncisão, sigamos em frente analisando o pensamento de Paulo. Volta para Filipenses 3:2, que é o verso destaque neste segmento. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Já sabemos que os cães são os maus obreiros, que são ditos em seguida. Mas existe algo a mais adicionado: falsa circuncisão. O que seria a falsa circuncisão? É muito bom, para que a gente entenda alguma coisa, fazer um contraponto. Por exemplo, a gente fica muito claro o que é luz do escuro quando a gente acende a luz. Então seria interessante a gente ver o que é a verdadeira circuncisão antes de nós
nos voltarmos para a falsa circuncisão. O que seria a verdadeira circuncisão? Na antiga aliança, a verdadeira circuncisão era aquela cujo rito carnal correspondia a um coração puro. Ou seja, a pessoa que tinha o pênis circuncidado, tinha o coração circuncidado, era um homem piedoso, era um homem que buscava a santidade. Escute bem o que o próprio legislador Moisés diz sobre isso, em Deuteronômio 36. Deuteronômio 36. Aí bem na raiz do Antigo Testamento, Deuteronômio 36. O Senhor, o teu Deus, circundará o coração de vocês. Ele circuncidará o coração dos teus descendentes. Para que razão? Para que vocês amem o Senhor de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida espiritual. Noutras palavras, Moisés está dizendo que Deus purificaria internamente o homem, fazendo com que o símbolo da circuncisão externa fosse confirmado internamente. Assim, por fora e por dentro, a pessoa estaria limpa do pecado. Desta maneira, o que é externo se coaduna com o que é interno. Resumindo, a verdadeira circuncisão é aquela que o israelita circuncidado no prepúcio está circuncidado no coração. Há uma coerência entre a marca física e uma vida santa. Voltemos agora para a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Na falsa circuncisão, o símbolo é separado do significado. A falsa circuncisão faz do rito um bem em si mesmo. A falsa circuncisão separa o exterior do interior. Imagina comigo o seguinte pensamento de um israelita. Vamos supor juntos. Abre aspas. Eu sou judeu. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou filho de Abraão, eu vivo como eu quiser. Neste cenário que estou tentando imaginar, o judeu se confiava na sua religião. O judeu aqui se confia no seu pedigree. O judeu aqui se confia no ritual da circuncisão externa. É esse tipo de postura que eu acabei de descrever que fazia com que os profetas pregassem coisa do tipo Jeremias 4:4. Olha que exemplo, Jeremias 4:4. Essa postura é equivocada, que suscitava a ira dos profetas, e você ouve coisas do tipo Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o coração de vocês. Homens, circuncidem o coração de vocês, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Se vocês não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do pecado que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Na antiga aliança, o judeu que se agarrava ao judaísmo, que se agarrava à sua religião, imaginando que Deus o salvaria por ser ele religioso externamente, esse homem ficaria chocado com as palavras de Paulo em Romanos 9, 6-7. Imagina o cara que disse aquilo que eu acabei de dizer, ainda há pouco, ouvindo as palavras de Paulo em Romanos 9, 6-7. Ouça, se você não quer se voltar, ouça só. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são de fato filhos de Abraão. A inutilidade da religião separada do coração é muito clara por toda a Bíblia. O mesmo Paulo que você acabou de ouvir, tem outro petardo. Tu estás com Romanos aberto? Dá uma olhada em Romanos 2, 28 e 29, muito claro. Romanos 2, 28 e
e 29. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o que são circuncidados no coração, para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Deus vê a atitude interior desse judeu, que ele é um homem piedoso, e esse então está aprovado diante do Senhor. Eu acho que não é difícil entender o que a gente está tentando dizer. Vale a pena uma reflexão neste momento. Nós sabemos que a antiga aliança acabou, não somos judeus, a nova aliança suplantou. Então, todos os ritos cerimoniais, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer esse ritual e aquele, acabou. Jesus cumpriu a lei por nós, e nós agora recebemos Cristo, então vivemos para Ele. Ok, mas se nós fôssemos aplicar estes princípios do Velho Testamento para o Novo Testamento, já que o Deus é o mesmo, nós poderíamos imaginar um cristão separando o rito do batismo e fazendo do rito do batismo um bem em si mesmo. Imagina comigo o seguinte pensamento: eu sou crente, eu fui batizado, eu sou filho de diáconos, eu vivo como eu quiser. Paralelo perfeito, só que agora dentro da nova aliança. Neste cenário que eu acabei de descrever, o cristão se confia na sua religião, se confia no seu pedigree, se confia na sua tradição e nos rituais externos do cristianismo. Esses rituais externos podem ser vários, eu citei aqui o batismo, mas ele poderia reivindicar outras coisas. Por exemplo, ele poderia dizer: eu sou dizimista, eu venho para a igreja de vez em quando, eu sou voluntário do ECC, eu sou batista, eu toco na igreja, eu ajudo aqui na igreja, eu sou membro da PIB do Pará, etc. Mais comum ainda seria ele confiar em doutrinas separadas do conteúdo. Isso aqui é mais comum. Tipo, abre aspas, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Ou, uma vez salvo, para sempre salvo. O fato que eu sou escravo do pecado não conta. Ou ainda, eu vivo uma vida dupla. O sangue de Cristo cobre os meus pecados. Resumindo, eu cumpro meus compromissos religiosos externos. O fato que eu não quero largar os meus pecados e mudar interiormente não faz diferença. Está aqui a paridade. Vale muito a pena lembrar das palavras de Jesus aos missionários, aos pastores, aos assistentes sociais cristãos, que disseram a ele no dia do julgamento, abre aspas, Senhor, nós não fizemos evangelismo? Nós não pregamos inúmeras vezes em teu nome? Nós não ajudamos as pessoas? Lemos a esse respeito, desses crentes, em Mateus 7, 21 a 23. Eu cito palavras da boca do próprio Cristo. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Nós não realizamos muitos milagres. É interessante que Jesus não nega. Eles não seriam loucos de mentir na cara. De fato, eles fizeram isso. Pregaram, fizeram campanha, trabalharam na obra do Senhor arduamente. Mas o que é que Jesus responde para esses cristãos, supostamente? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Querido, querida, como vai o teu coração nessa manhã? Você que se diz crente em Cristo, você tem um coração arrependido e contrito, como é característica de um cristão? Onde está a tua confiança? A tua confiança está em tradições e coisas externas, ou em um coração sincero que busca agradar a Cristo diariamente? Lembra que a antiga aliança foi superada, acabou. Hebreus 8, 7 a 13, acabou. Quando ele diz nova, Hebreus 8, 13, torna antiquada a primeira, a lei. Ora, aquilo que se tornou antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Quem pertence à nova aliança, quem pertence a Jesus, confia somente nele, sem qualquer acréscimo. Quando ele vier reinar, quando ele vem reinar, quando ele veio reinar em nossos corações, ele nos circuncida espiritualmente. Isso é dito claramente na Bíblia. Você sabia que nós, que de fato recebemos a Cristo, que ele é Senhor da nossa vida, tivemos o nosso coração circuncidado? Se você sabia, você pode mostrar isso na Escritura. Se não, eu vou te mostrar. Colossenses 2:11. Colossenses 2:11, o crente que se rendeu a Cristo, ele teve o coração, o interior circuncidado. Colossenses 2:11, lê comigo: em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da tua natureza humana. Que coisa linda! Aconteceu um mistério. Acontece um mistério no nosso coração, quando de fato Cristo reina nos nossos corações. É por causa disso que Paulo diz em Filipenses 3:3, volta lá para Filipenses, que nós, os crentes, não os judaizantes, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne, nessas coisas externas. Aqueles que têm um coração purificado por Cristo e não confiam em nada além dele, não confiam na carne, estes são os circuncidados ou purificados da nova aliança. Os maus obreiros, os falsos pastores, os cães, estavam interessados em externalidades, na lei mosaica, na tradição. Daqui nós podemos tirar uma lição profunda para nós. Quando temos mais interesses em coisas externas, em estruturas, em tradição, ao invés de nos interessar pela pureza do Evangelho, nós estamos seguindo os passos dos falsos mestres. Quando nós dizemos coisas desse tipo, a Bíblia ensina assim, mas essa não é uma prática batista. A Bíblia proíbe tal coisa, mas nós sempre fizemos assim. Vemos nessas afirmações que nós temos mais interesse por zelar por tradição do que fazer o que é certo, custe o que custar. Lembremos que Cristo e somente Cristo deve ser tudo para nós. Ele deve estar reinando nos nossos corações como Senhor, e nós devemos agradá-lo, obedecer a sua palavra e guardá-la em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós trabalhamos só o versículo 3 dessa unidade. Os domingos que virão, com a graça e a força do Senhor, trabalharemos os outros versículos.